elegible, cidade florescente, elegible, cidade reluzente, elegible, cidade florescente, elegible, cidade reluzente, elegible. Elegible, cidade encantada, elegible, sua majestade real. Araqueta, o ritual do candomblé, exalta as cidades de Queto e Sapé. Ferido vingou-se o homem, utilizando seus poderes. Passaram-se anos difíceis, sofreram muitos seres. Os vassalos ficaram sem pasto, a fauna e a flora não brotavam mais. As mulheres mudaram de sexo, as flores do seu sexo se abrirá jamais. Elegible, cidade reluzente, elegible, cidade florescente, elegible, elegible. Filgueiras, Rio Branco secando, embarcações de bruços dormindo, fogo, breu, estopa, espátula, vedação das junturas, arte, talento e banzeiros, ânsia de navegar. Meu amigo, minha amiga, com esse poema do livro Beiral do Zeca Preto, iniciamos mais uma edição do seu programa Cruviana Universitária, meus queridos, esse programa que fala de arte, de cultura, da cultura de Roraima, você que está acompanhando pelas ondas, da 95, essas ondas aí já conhecidas por você, da 95,9 FM e também no canal 2.1, hoje eu vou falar com duas figuras da nossa cultura, duas figuras interessantíssimas, bem-vindo, Paulo Tadeu. Tudo bem. E a Wenderson Oliveira, professora do curso de música da nossa universidade, tomou posse ontem, né? Obrigado. Bem-vinda. Obrigado. Gente, e quem são os nossos entrevistados? Porque aqui no Cruviana a gente apresenta e fala um pouco da história dos nossos, né? Aqueles que vêm aqui sentir esse vento, esse banzeiro gostoso. A Wenderson Oliveira, ela é doutora em educação pela Universidade Estadual do Ceará, mestra e licenciada em música pela Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente é professora do curso de música da Universidade Federal de Roraima, na área de educação musical / canto. É artista bicha preta não binária de umbanda mineira que morou no Ceará. Eita, potente essa... É isso. Potente. E Paulo Tadeu, né? Esse aqui que nós já conhecemos de estrada, da vida, que é da nossa cena aqui, né? Da cultura, da militância. Paulo Tadeu, ele é professor especialista em fundamentos da filosofia. Olha aí, minha gente, é profundo o negócio. Conteúdo e método pela Universidade Estadual de Roraima. Ele é mestrando em comunicação social pela Universidade Federal de Roraima. Já atuou como professor na rede estadual em Roraima e municipal em Boa Vista. Ele é membro, minha gente, do coletivo Confluência Roda de Prosa. Ele é presidente do coletivo Mosaico. Ele é coordenador do Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. E ele é conselheiro titulado do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. E ele é presidente, meus amigos, do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Roraima, Sinjopé. Ele é escritor, jornalista e ativista dos direitos humanos. E ele já publicou muita coisa, gente, como Coração de Estudante, Memórias de um Militante, Recortes, Crônicas e Reflexões, De Repente um Sonho, Ilustrações do Lindomar Bá e Viva São João, né?
E a arte indígena contemporânea, o trabalho de Jaider Isbel como contraponto à indústria cultural. Isso eu não li ainda, estou curiosíssimo com esse. E ECA, em espanhol, Conectar los Derechos Humanos. Esse é o Paulo Tadeu, meus amigos. E eu quero começar esse papo aqui do Cruviana. Paulo, você que é, né, uma pessoa das letras, enfim, que está aí dentro desse rolê. A palavra, ela muda a vida das pessoas? A gente consegue operacionalizar mudanças de vida através da palavra? Consegue mudar. Inclusive, eu dedico o uso da palavra e o que nós aprendemos. Todo dia nós estamos aprendendo, né? A minha professora da primeira série, não tem como esquecê-la, né? A professora Marlene, a professora Sonira, a professora Leatriz. Então, são professores que tiveram uma experiência dentro da sala de aula que nós, enquanto alunos naquele período do ensino fundamental, chamado ensino fundamental, primeiro grau, né? Sim. Primeiro grau, tivemos essa experiência muito legal com elas na Escola Estadual Penha Brasil. E isso surgiu através também de uma professora chamada Wanda, que instituiu o jornal O Monumental, e através do jornal Monumental, trabalhando com as crianças, né, naquela época nós crianças, conseguimos pegar um pouco dessa experiência e ter o gosto pela escrita, pela contação de histórias e pela arte de fazer jornalzinho de escola. Nossa, que interessante. Wenderson, você que está na palavra cantada, né, digamos assim, está dentro desse espectro, né, como musicista, você acha que a tua voz, a maneira como você trabalha a palavra na tua vida, tem um alcance na vida do outro? Então, eu vou partir do pressuposto do princípio e pressuposto que a voz é a identidade, né? Então, se a voz é identidade, a palavra cantada, ela é a tradução dos nossos processos de identidade. Então, por mais que a pessoa, inclusive, não fale, né, não fale porque ela não escuta, né, ela tem a sua comunicação, né? E a voz não existiria sem o corpo. Então, eu me comunico pelo meu corpo, né? O meu corpo é a minha palavra, a minha voz é a minha palavra, o meu canto é a minha palavra, logo o meu canto é o meu corpo, né? Nossa. Então, eu posso dizer que há na palavra uma potência insurgente tão forte, de modo que ela é feita para desobedecer, né? A palavra, ela é feita para desobedecer. E eu acho que o canto, sobretudo hoje, se pegarmos cantoras como a própria Linda Quebrada, a Pablo Vittar, as palavras cantadas desobedecem às normas de gênero, às prescrições de sexualidade normativas, por exemplo, né? Do mesmo modo, se a gente for pegar os sambas lá da década de 20, de 10, de 20, a gente também vai perceber as palavras desobedecendo, né? Então, eu penso isso. A palavra é o corpo, a palavra cantada é essa tradução da nossa identidade, né? Então, como uma preta bicha, a minha identidade, ela flui através dessas palavras, sejam elas escritas ou sejam elas aqui na voz. Nossa, que interessante. E Paulo, olha como se conecta nessa questão que a Wenderson está comentando com a gente aqui. E aí, eu me coloco uma questão aqui, né, para ti, que me parece que vivemos tempos em que ser jornalista, né, o trabalho do jornalista é um trabalho de risco, de alto risco. Nós temos dados interessantíssimos sobre a violência que envolve de 2020, principalmente para cá, né? São dados assim assustadores. Nós temos, só a título de região norte, né? Nós temos casos de 5 colegas que estão sendo ameaçados, né? Isso que nós temos registro dentro da estrutura da própria Federação Nacional de Jornalistas, que é a FENAGE, da Rede Nacional de Proteção de Comunicadores e Jornalistas, né, que nós estamos integrando agora enquanto Sinjopé, e a própria ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, onde nós temos uma ligação muito forte, né, que é uma associação centenária a nível de Brasil, e que nós, do ponto de vista jornalistas e do ponto de vista de militantes na área de direitos humanos, a gente tem fomentado isso.
Hoje o Repórter Sem Fronteiras, o coletivo 19 também, o artigo 19, desculpe, e também o próprio Instituto Vladimir Herzog tem feito um trabalho muito espetacular a nível de organização e de denúncias, né, para esses jornalistas e comunicadores que sofrem ameaça. E que se falando de região norte, região amazônica, nós temos aí dados assustadores que não são, inclusive, tabulados, que não são registrados, né? Então, hoje, você ser jornalista com uma pauta de meio ambiente, com uma pauta de direitos humanos, com uma pauta de povos indígenas, com uma pauta defendendo o trabalhador rural, as famílias, os ribeirinhos, é risco total. Né? É risco total. E nós, enquanto lideranças do movimento de imprensa a nível nacional, nós estamos fazendo cada vez mais esse contraponto e buscando ampliar nossa rede, porque nós somos rede. Nós, militantes, nós não podemos viver sem a rede. Nós temos que estar conectados numa rede, seja ela em qualquer ponto da área de direitos humanos. E quando nós falamos de direitos humanos, nós estamos falando de direitos humanos de criança e adolescente, direitos humanos LGBTQIA+, estamos falando de direitos humanos relacionados aos trabalhadores, de modo geral. Então, é uma pauta única. E nós, jornalistas, nós temos um compromisso na hora do nosso juramento, que é o nosso juramento na defesa da Constituição, na defesa da democracia e na defesa, principalmente, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nossa, que interessante. Você aí, meu amigo, que está acompanhando o programa pelas ondas, 95,9 FM. Hoje eu estou entrevistando o Paulo Tadeu e a Wenderson Oliveira, ambos com um papo muito legal sobre a vida, a arte, a militância. Wenderson, por que e aí eu me faço a pergunta como homem preto, né? Por que a música ainda é muito branca do ponto de vista dos formadores, dos professores, dos cursos, dos liceus, né, essa coisa toda? É uma suspeita que eu tenho, assim, posso estar enganado, né? Estou? Não está. A minha tese de doutorado, que foi publicada esse ano, de 2022, cujo título é Enviadecer a Educação Musical, que é currículos como experiências escrevidas e resistências de bichas pretas ao racismo e homofobia na música, ela traz à tona as vozes de bichas pretas no Ceará e do Ceará, né? Narrando processos de homofobia e de racismo, né? Bem, eu não posso dizer que parece que a música no Brasil, a Academia da Música no Brasil é branca. Não parece, ela é, né? Por quê? Porque ela é fundada sobre uma instituição totalmente europeizada, que é o conservatório, né? E assim, a gente tem, se formos observar, né, no Brasil, a gente tem um número super reduzido de professoras e professores negros e negras, né? Assim, gente, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, eu posso contar nos dedos das minhas mãos e vai sobrar dedos ainda, né? Por exemplo, na orientação de pós-graduação, mestrado, doutorado em música no Brasil, a gente tem talvez 3, 4 pessoas no máximo. Não, acho que nem chega a isso, talvez umas 2 pessoas orientando teses e dissertações por aí. Então, o que significa isso? Se não racismo institucional pesando sobre os corpos das pessoas negras. Quando a gente vai, então, lidar com mulheres negras, a gente vai ter um dado mais alarmante ainda. Se a gente for lidar com pessoas não cisgênero negras, aí o negócio se complica cada vez mais. Então, por que eu estou falando isso? Porque, bem, já que você anteriormente tinha falado a respeito da luta que a área de jornalismo tem pela democracia, eu acho que é uma batalha constante que a gente está vivendo. Vivemos na era das notícias falsas, dos pânicos morais que se materializam não só nas notícias falsas, como também nos documentos oficiais. Um exemplo disso, por exemplo, é a própria Base Nacional Comum Curricular, que exclui as discussões de gênero e sexualidade do seu texto, assim como também o documento curricular referencial de Roraima, que é da educação básica, também faz isso, né? Então, não só a exclusão da palavra gênero e sexualidade, como também a exclusão da amplitude da discussão das relações étnico-raciais. Nossa, Wenderson, é interessante você falar disso, porque não se esgota, né, Paulo? Não se esgota, é uma coisa que se amplifica e que a gente precisa discutir, a gente enquanto
estudantes, pesquisadores, a gente está na universidade, né? Meu amigo, minha amiga, não sai daí porque hoje o Cruviano Universitária está bom demais, a gente está falando de temas importantíssimos para a nossa sociedade e para o nosso bem viver. Vamos terminar o primeiro bloco com a musicista Anderson Oliveira, abrilhantando aí o nosso programa. Foi nos bailes da vida, num bar em troca de pão, que muita gente boa pôs o pé na profissão de tocar um instrumento e de cantar, não importando se quem pagou quis ouvir. Foi assim, cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar nada era longe e tudo tão bom. Até a estrada de ferro na boleia de caminhão era assim. (95,9) A Universidade Federal de Roraima, ligada em você. Você chegou e me envolveu e o meu corpo estremeceu, me machucou, me enfraqueceu, e o tempo que passou, quem perdeu fui eu. Fontes que queimei, festas que dancei, deixei pra trás, fotos que rasguei, coisas que eu nem sei, não voltam mais. Se fala da boca pra fora, não venha me pedir desculpas. Eu acho que passou da hora de assumir a sua culpa. Seu crime foi me amar. Seu crime foi me amar. E voltamos com o Cruviana Universitária de hoje. Hoje eu estou aqui entrevistando a Anderson Oliveira e o Paulo Tadeu, ambas personalidades aqui da nossa cultura roraimense. Meu amigo, você que está ligado nas ondas, a 95,9 FM, fica aqui com o Chesco Alves, que o programa tá bom demais. E para começar o segundo bloco, Paulo, que produção, hein? Uma produção interessante. Lacerda, vamos mostrar aqui a produção do Paulo para a gente comentar um pouquinho. Coração de Estudante, Memórias de um Militante. Está aqui para você aí, público, que está acompanhando em casa o nosso programa ou está ouvindo nas ondas, a 95,9 FM. Recortes, crônicas e reflexões. Esse de bolso, né? Formato pocket, que é bem prático para ler na praça, ler no bonde. Ah, isso eu acho lindo. De repente, um sonho, Paulo Tadeu das Neves. Interessante. Tem a capa do Jaider, né? A ilustração é do Jaider? Ilustração de capa, né? A obra em si, né? Do Jaider. E, que interessante. Esse pela Way. Pela Way. Pela Way. E esse aí foi também pela Way, o outro. Que legal. Way. A minha amiga Soni Fersec, que já esteve aqui. Um beijo para essa poeta maravilhosa. Esse eu estou muito curioso. A arte indígena contemporânea, o trabalho de Jaider Isbel como um contraponto à indústria cultural. Esse aí, inclusive, eu trouxe para você. Olha que maravilha! O apresentador veio até de vermelho, né? Que foi para chamar o livro, o livro é chamado, né? Olhares primaveris, desafios do presente, perspectivas do futuro, narrativas dos jovens da rede de protagonismo juvenil. Coletivo Mosaico, Boa Vista, Roraima. Você é presidente desse coletivo? Isso, inclusive
essa obra aí é da professora Catarina Janira, e nós, enquanto presidente do coletivo Mosaico, montamos essa proposta de ouvir relatos durante a pandemia de 82 adolescentes brasileiros e imigrantes dentro dos abrigos da Operação Acolhida e dentro também das escolas da rede estadual, aquelas que estavam tendo também aula remota. Nós conseguimos reunir alguns alunos, justamente de forma presencial, mantendo o distanciamento em plena pandemia, no auge da pandemia, no sentido de ouvir esses relatos. E aí nós temos relatos em português e em espanhol. Teve uma parceria com o Unicef, o Fundo Unicef, e ele já está disponível. Por esses dias, nós vamos estar fazendo o lançamento. Esperamos apenas a professora Catarina Janira, que foi a pessoa responsável de organizar esse processo. Ela que estava um pouquinho dodói, mas já está melhor, graças a Deus, para poder fazer parte dessa ação de articulação. E aí nós vamos dar uma visibilidade muito grande para toda a rede do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. É interessante destacar aqui que cada livro desse, cada obra dessa, me permite aqui, dá licença, aqui tem uma história, em poucas palavras, contando para você. Essa parte aqui do Olhares Primaveris surge, né, com essa proposta de 1 ano e meio trabalhando dentro do coletivo Mosaico, através do Fundo Unicef, trabalhando com crianças e adolescentes da rede, né, de modo geral. Esse outro aqui, Coração de Estudante, traz um trabalho de pesquisa da nossa monografia de graduação da Universidade Federal de Roraima, do curso de Comunicação, de Jornalismo, com habilitação em Jornalismo, que é justamente relatos da nossa experiência e, ao mesmo tempo, tratando os jornais antigos que foram construídos pelo movimento estudantil na época, a partir de 1952, que é o ano de fundação da União Rio-Branquense dos Estudantes Secundaristas, que naquela época Roraima se chamava Território Federal do Rio Branco, né? E aí traz um pouco do relato, né, do primeiro capítulo dessa pesquisa inicial, digamos assim, né? Essa aqui é muito interessante, que essa parte da obra aqui, que é recortes e crônicas, inclusive traz a capa de um professor do curso de artes, do professor Vinícius. Sim, conheço meu professor colega. Vinícius, né? Vinícius traz Lute. Traz a nossa experiência quando nós assumimos o desafio de ocuparmos a editoria do jornal semanário intitulado Monte Roraima, que era um jornal vinculado a uma experiência de construção semanário da Diocese de Roraima, pautada com direitos humanos. Então, nós assumimos a editoria e aqui a gente traz os editoriais do jornal do período que nós ficamos, né? Aqui, de repente, o sonho é um sonho, traz aqui um relato, inclusive do ponto de vista da pandemia, do período que nós fomos acometidos pela Covid, né? Tivemos 15 dias em coma, induzido, entubado, passamos por um período assim, muito difícil nesse período do início da pandemia, há 2 anos atrás. E aqui a gente acaba trazendo relatos, né, de experiência que nós tivemos um contato com o Jaider. O Jaider é uma pessoa que nós temos contato há mais de 20 anos, e aqui traz um depoimento do ponto de vista da nossa mente, da nossa consciência. O nosso corpo vai, mas a nossa consciência fica. E aqui é uma experiência EQM, né? Uma experiência quase morte, que eu relato aqui, né, no período que eu fiquei em coma, e as visões e as coisas que, quando eu saí do coma, eu vivenciei lá. E uma das coisas que eu vivenciei, que eu via bastante, era que eu me via numa maloquinha, cercado de flores coloridas. E 2 dias depois que eu saí do hospital, já em casa, procurando, entrando nas redes sociais, me adaptando, porque é uma experiência você voltar a falar, voltar a andar, eu cheguei a ver essa obra do Jaider, que coincidentemente tinha uma maloquinha, uma rede, se você for ver, e umas florezinhas. E aí eu perguntei do Jaider, essa obra está disponível? Ele falou, tá, Paulo, eu quero essa obra. E como é o nome dessa obra? Ele falou, De Repente, um Sonho. Eu falei, então, acabou se tornando. Agora eu não vou contar o resto, porque perde a graça, né? E para finalizar aqui, tem essa parte aqui do E Viva São João, que também foi um desafio dentro da sala de aula, trabalhando há 15 anos com crianças da educação infantil. E num dos momentos de festa junina, eles perguntaram, professor, você só traz chapéu de palha para a gente brincar? Você não traz nada para a gente pintar os pequenininhos, né? Eu falei, tá bom, então vamos construir uma historinha. Nós construímos uma historinha e essa historinha surgiu aqui, o E Viva São João, que é um livro para crianças que a gente montou junto com a Way, trazendo as historinhas. E no final,
a gente mata a curiosidade das crianças para elas ilustrarem, entendeu? Bacana. E aí essas crianças, as 50 crianças que fazem parte do projeto, receberam a obra. E para não alongar muito, né, tem essa arte indígena contemporânea, que é a obra, que é uma sequência dessa daqui, que eu conto um pouco da experiência do Jaider, que fez parte da minha pesquisa da especialização em filosofia, né, trabalhando com Adorno, Horkheimer também, na parte da indústria cultural. A gente traz o elemento da arte indígena contemporânea, fazendo o contraponto à indústria cultural. E surge esse trabalho que nós lançamos agora, fruto de toda essa pesquisa, Francisco. Nossa, que interessante. É muito fôlego, né, para pesquisa, assim. A gente que é professor, né, Wenderson? Chega assim olhando, olha, você produz muito, pensa muito. Wenderson, sobre as tuas, né, referências, acho que quando o Paulo Tadeu faz essa trajetória, né, dele, e vai falando também, fica implícito, né, esses referenciais. Do ponto de vista da música, quais são as tuas referências diante da tua formação e de como você pensa música? Sim, eu acho que as minhas referências, elas foram se modificando, né, com o tempo. Como eu disse no outro bloco, né, a gente nasce e cresce com a música que é europeia, né? Então essa é a música do nosso ouvido, né? Somos pessoas negras, né? Estamos aqui 3 pessoas negras aqui neste palco e pensando que a gente precisa necessariamente voltar com os saberes negros, né? Deixar os saberes negros, não voltar com os saberes negros apenas, mas deixar os saberes negros em primeira posição, né? Eu comecei a pensar a música de outra maneira, né? Eu acho que hoje eu tenho como referência principal epistemológica a Linda Quebrada, né? E eu digo como referência epistemológica porque as pessoas, né, na academia pensam, nossa, uma referência é alguém que escreve alguma coisa. Bem, se eu falei que a palavra ela é o corpo, a linha inscreve e escreve com o corpo, e a partir dessa inscritura e da escritura, né, é que se faz essa epistemologia. Então, eu posso dizer que hoje eu tenho trabalhado, inclusive vai sair um capítulo de um livro pela Universidade Estadual de Feira de Santana da Bahia, organizado pelo professor Luan Sodré, que é uma referência em estudos etnomusicológicos e de educação musical negra no Brasil, onde eu falo um pouquinho do que eu ando pensando atualmente, que é a investigação das musicalidades bichafrodiaspóricas, né? Nossa! Por quê? Porque a afrodiáspora, ela não é apenas racial, né? A afrodiáspora também é da diversidade sexual e de gênero, né? Então, a colonização, ela nos impôs uma maneira de pensar, viver e sentir o mundo, né? Quando a gente pensa numa bichafrodiáspora, a gente está pensando exatamente nas maneiras as quais a gente vai contorcer as normas, né? Vivendo por nós, conosco e para nós também, né? Então é bem isso. Hoje são as minhas referências musicais epistemológicas de pensar música, eu posso dizer Linda Quebrada, que é a minha maior pensadora que eu tenho trabalhado. Nossa, e é interessante, Wenderson, porque a gente está falando, né, de um processo decolonial, né, dessa possibilidade de dar voz aos sujeitos, esses corpos. Então, e eu tenho me debatido muito como professor de História da Arte, eu dou História da Arte em 2, performance, e aí quando eu olho para a História da Arte, nas artes visuais, é o Gombrich, é o Hauser. Sempre eu me pergunto, tá, mas cadê os pensadores pretos? Cadê a África nessa história da arte, né? Sim. Que se congrega, que se diz a grande história da arte, então é necessário nós, enquanto academia, enquanto universidade, estar aí propondo esses processos de reposição, Paulo, né? Dessas teorias, para que a gente possa ter uma formação mais próxima do que é... de nós, né? Enquanto Amazônia, enquanto Norte. Eu digo isso, meu amigo, você que está assistindo, está vendo a minha cara estampada aí na sua TV, nós do Norte somos fortes. Eu repito muito isso aqui nesse programa. E é interessante quando eu vejo essa produção como a do Paulo, por exemplo. Paulo, você pensando a obra do Jaider Isbell, né? Porque é sempre a pessoa do sul, sudestino, né? Que vem lá e vou pesquisar Jaider Isbell, ou eu quero pesquisar cultura indígena de Roraima. Não, uma pessoa daqui, que pesquisa, que estuda, que tá aí refletindo sobre as nossas questões. Então, eu acho tão maravilhoso o fato de você estar recente esse lançamento, né? A arte indígena contemporânea de Jaider Isbell, não é isso? É recente e, inclusive, nós vamos
para o próximo mês, estamos verificando, o lançamento do livro de forma presencial aqui em Boa Vista. Ele não vai ser comercializado aqui em Boa Vista. Nós fizemos um trabalho de parceria com algumas instituições. Nós vamos distribuir a pesquisa às bibliotecas da rede estadual, municipal e também do ensino superior, as edições, que é justamente dentro do conceito. Nós provocamos uma editora do Sul, né? A provocação foi fazer com a Casa Editorial do Estado do Paraná. O livro já está disponível para comercialização através do site. Mas todo o recurso do lucro da obra vai ser destinado à Galeria Jaidesbel, e aqui em Roraima a proposta é fazer a distribuição quando chegarem as edições, os exemplares, para a gente poder distribuir junto às bibliotecas. Eu costumo dizer o seguinte, e quando você falou aí da parte decolonial, o trabalho que nós estamos fazendo também dentro da própria pesquisa é justamente mostrar essa essência de nós amazônicos, de nós nortistas, como que nós vivenciamos, né? E a próxima pesquisa, aliás, a próxima obra que nós vamos lançar vai ser justamente em cima de uma pesquisa que nós estamos fazendo dentro do curso do PPG-Com, do mestrado, né? Justamente em busca de memórias, né? Construindo essa parte da memórias e identidade do movimento estudantil roraimense através dos impressos da URES a partir da década de 50. Nossa, que legal. E em determinado momento, somente o jornal da URES, em 1962, foi que circulou em toda a cidade de Boa Vista. Nossa, que interessante. E relatos importantíssimos, porque a pauta, inclusive, a pauta era regional. A pauta do movimento estudantil era muito regional, então ela não estava conectada muito com a pauta nacional da UBS, da UNE, e acabava a região norte se isolando um pouco numa pauta mais regional de sobrevivência. E aí a gente vai, lá para frente, buscar essa pegada decolonial nesse sentido aí. Interessante. Nossa, que interessante você que está acompanhando o Cruviana de hoje. Olha quanta informação, quanto papo importante, urgente para a nossa sociedade, né? Eu digo isso, Paulo e o Anderson, né? Nós do Norte somos fortes e a gente precisa se apropriar de nós. Eu pesquiso teatro, estou escrevendo um livro sobre teatro, pensando na historiografia do teatro daqui, né? Porque eu ouço as pessoas, eu sou de São Paulo, quero estudar o teatro daí, você pode me ajudar, quero escrever um livro. Eu penso, não, eu sou daqui, eu sou nortista, eu sou daqui, então quem vai escrever isso sou eu. Tem um lugar de fala e de pertença, e como ator, né, como uma pessoa que está nesse rolê todo. Mas é isso, não sai daí, vamos terminar o segundo bloco ouvindo a musicista Anderson Oliveira. Eu sou a voz que samba o mundo, profundo mar do meu amar. Aceita o som dos meus tambores, minha aldeia. No chão da praça todo mundo, no cio da massa o dom de amar, no som da guerra o desperdício que ponteia. E na estrada um poeta fazendo sonhar, e no estádio atletas a realizar. Caia do tom que não caia ou caia no mar, saia debaixo da saia da preta. Dança o bumbo, segue o vai no prumo, pode deixar que eu arrumo a casa e a mesa. Aê, 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 aê. O som que você gosta de ouvir, toca aqui. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Rádio Universitária FM 95,9.
beber água no açude, lá no Tororó, brincar de bola de gude, escravos de Jó, através do tempo, filho, pai, avô, encontrar alento onde houver amor. Passa boi, passa boiada, eles vão passar. E se a estrada der em nada, não espernear. Através do tempo, filho, pai, avô, encontrar alento onde houver amor. Que coisa linda! E voltamos com o terceiro bloco do Cruviano Universitária. Hoje eu estou entrevistando o Wenderson Oliveira e Paulo Tadeu. Nossa, muito lindo. É a cantiga de Herê do Caio Prado, compositor, bicha preta, paranaense. Então é linda, acabou de ser lançada aí nas Olha. mídias. Ouçam, gente, ouçam. Que lindeza. Wenderson, ontem você tomou posse como professora efetiva, né, do curso de música da nossa Universidade Federal de Roraima. Qual é a emoção, né, de tomar posse? Agora você vai estar aí no ensino superior, formando, né, licenciandos em música nesse processo todo. Então, fala pra gente. Eu acho que eu vou repetir ipsis literis o que eu disse ontem no gabinete do reitor, na pessoa da representação do vice-reitor. É um momento histórico, eu acredito, para a Universidade Federal de Roraima, para a área de música no Brasil, porque é a primeira vez que uma pessoa não binária negra chega até o posto de professora universitária, né, na área de música na América Latina, né? Então, isso é um peso grande, né? Tirando o messianismo, né? Isso não tem que representar messianismo, mas tem que representar uma porta de entrada para vida digna de mais pessoas negras, mais bichas, mais sapatões e mais todo mundo entrando efetivamente pela porta da frente da universidade. E eu digo isso e peço licença a vocês para dizer que Oxum, a dona da minha cabeça, entrou ontem pela porta da frente da UFRR. Entrou para fazer morada, para fazer cachoeira dentro da UFRR. E aí, numa postagem que eu fiz no Instagram, eu disse que Exu, a bicha preta ancestral, brincou com as palavras na minha posse. Porque justamente é isso, né? Se nós começamos a falar da palavra, esse programa, a gente finalizando também, eu penso, a palavra Exu, né, esse Exu, a bicha preta dona da palavra, todas as vezes que a gente fala uma palavra, né, como agora, né, com tanta força, de que é a primeira vez que isso acontece, que a gente quer que isso aconteça mais, a gente está invocando Exu, a força de Exu, para estar aqui com a gente na UFRR. Exu não é o diabo, gente, né? É bom que se diga, né? Diante de tantas fake news, preconceitos e tantas coisas em relação à cultura africana. É isso. Então, eu acho que é a força de Orixá que entra também. Entra para demarcar que a UFRR é um espaço de todas as pessoas. É um espaço de todas, para todas, com todas as pessoas. Né? Então, como eu disse, sem messianismo. Isso é apenas um trabalho para que mais pessoas entrem também pela porta da frente e louvem quem veio antes. Então, eu vou encerrar minha fala dizendo, eu louvo quem veio antes, peço licença e bato paó para quem vai vir depois. Bater paó no candomblé é quando a gente faz uma reverência ao orixá. Então, eu bato paó para quem veio antes, bato paó para quem está vindo depois também de mim. Que lindeza essa fala, né, Paulo? Potente. Paulo, você tem olhando, né, tua trajetória, tua produção, você tem uma
uma parte da tua vida dedicada a uma militância, né? A militância que se irradia para vários polos. Estudantil, né? Estudantil. A questão do conselheiro de direito, né? Que aparece ali no teu trabalho. Fala pra gente um pouquinho desse... O trabalho está interligado, né? Não tem como Aham. você fugir de toda dessa questão do ponto de vista de direitos humanos, né? Uhum. E quando nós falamos de direitos humanos, a cultura também está dentro dessa pauta de direitos humanos. Então, nós Sim. temos um diálogo bom com da Confluência Roda de Prosa, onde nós participamos. Tem essa participação também dentro do próprio Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Roraima, que é através, inclusive, do Sindicato de Jornalistas, que nós ocupamos uma cadeira dentro do CEDICA, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. E, tradicionalmente, nós já tivemos outros presidentes, outros militantes da área do SINJOPE que já ocuparam essa cadeira dentro do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. É um conselho paritário, de utilidade pública, participa desse conselho 6 representantes da sociedade civil e 6 governamental. E o Sindicato de Jornalistas, tradicionalmente, já participa há muito tempo mesmo. Nós já tivemos o nosso amigo Humberto, né, que foi um dos primeiros presidentes também do sindicato, como um integrante do SINJOPE. A nossa querida e amiga, que hoje é uma estrelinha, a Márcia Seixas, que também foi presidente do sindicato e fez parte do sindicato. O próprio Gilvan Costa, que já fez parte também, hoje está militando também na área de comunicação. E coube a nós participarmos desse nosso trabalho. Então, nós ocupamos a presidência do CEDICA por 2 anos. Hoje nós estamos na militância como secretário-geral do CEDICA. Fazemos um trabalho junto com os 17 conselhos tutelares do Estado, além dos 15 conselhos de direitos. Os conselhos de direitos fazem parte, né, de toda essa rede que é ligada ao CEDICA, e cada estado tem seu conselho estadual que é ligado ao CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Inclusive, recentemente, nós tivemos o presidente do CONANDA, o Diego Alves, que faz parte da Rede Cidadã, vindo aqui ao Roraima, participando do aniversário dos 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um estatuto que nasceu da mobilização social, da participação de meninos e meninas de rua, do movimento nacional, das pastorais, e que, através disso, né, se consolidou. Saímos do Código de Menores, saímos daquela coisa horrível e passamos a ter um ECA, um Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma referência, inclusive, em termos de documentos para toda a América Latina a nível mundial. E pensando nisso, em decorrência da migração, em decorrência de todo um trabalho que nós estamos fazendo também dentro do próprio CEDICA, nós lançamos, dentro do aniversário do ECA, dos 32 anos, o ECA em espanhol. Nossa. Em parceria com a Casa Editorial, teve um apoio incondicional do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Nós disponibilizamos, inclusive, o download, no sentido de acessar o site e baixar o ECA em espanhol, que é uma referência, é o primeiro documento, assim, em termos de traduzido para o espanhol, com as resoluções locais, e que nós já estamos disponibilizando para toda a América Latina, né? E a Cruz Vermelha, inclusive a PDF, de forma impressa, está fazendo esse material. Então, isso é um trabalho de militância. É um trabalho que não é remunerado, que diga de passagem, é um trabalho que a gente se dedica porque ama, porque é militância mesmo, aguerrida, de frente, de vanguarda, no sentido de ocuparmos o espaço. Ocuparmos o espaço do ponto de vista de sociedade civil, porque os governos passam, a sociedade civil fica. E cabe a nós, enquanto sociedade civil, através dos movimentos sociais, cada vez mais estarmos unidos no sentido de fomentar não só a questão de políticas públicas para a criança e do adolescente, mas nós, enquanto sindicalistas, nós, enquanto sindicato, também ocuparmos esses espaços de conselhos, porque os conselhos, como terceiro setor, precisa ser ocupado, né, dentro dessa estrutura do sistema a nível nacional. Que bacana, Paulo, que bacana. Você, meu amigo, que está acompanhando o Cruviano Universitária hoje, muito potente esse papo, muito potente mesmo. Wenderson, tem uma menina ali no Asa Branca que sonha em ser musicista e ela está te assistindo agora e está pensando: nossa, ela é maravilhosa, eu quero uma trajetória de luta, de arte assim, parecida, né? A partir das minhas perspectivas. O que tu diria para essa menina? Vem. Eu diria vem.
Vem porque os laboratórios do curso de música, eu estou falando isso agora como uma professora efetiva, os laboratórios do curso de música, eles estão abertos para a comunidade, porque eles são da comunidade, eles não são nossos, né? Eles são da comunidade, para a comunidade, eles são com a comunidade. Assim também nós, como professores efetivos da rede federal, nós servimos as pessoas, né? Nós não temos nenhum nome de funcionário, né, Francisco? Nós temos o nome de servidores, porque servimos as pessoas. E vem porque aqui a gente se dá as mãos, né? Eu acho que o ingresso, o meu ingresso no concurso público, no curso de música, ele simboliza, tomara, né, o início de uma nova era para que essas pessoas, esses não recomendados, falei do Caio Prado agora há pouco, então esses corpos não recomendados estejam nesse espaço, né? É possível, né? Então eu digo, vem para cá. Não tem vestibular específico, né? Então tem só o vestibular geral. Quaisquer pessoas podem entrar no curso de música. E a nossa luta justamente é para transformar o curso de música da Universidade Federal de Roraima em um curso democrático, acessível às pessoas, um curso que se comunica diretamente com a sociedade, né? Então, esse é um anseio que eu discuti com o professor Atlas, o atual coordenador, né, do curso, e isso também é o meu compromisso firmado com a reitoria, de democratizar o acesso permanente à educação musical, ao ensino de música aqui no estado de Roraima. Maravilha, maravilha. Paulo, ali no Caimbé tem um menino querendo ser jornalista e tá te vendo agora e falando, nossa, o Paulo Tadeu é maravilhoso. O que tu diria para esse menino? Fazer as palavras do professor, venha participar do curso de comunicação. É uma vida, é uma história, uma vivência muito importante, é ocupar território, é ocupar espaços, é buscar cada vez mais algo do ponto de vista da tua própria criação. Então, o curso de comunicação vem sofrendo ataques, assim como vários outros cursos a nível nacional, do ponto de vista de reconhecimento, da retirada do diploma, mas é uma luta antiga, é uma luta que não é de agora. Então, é um processo que os alunos precisam entender, tanto de graduação, os colegas da pós-graduação, que é importante nesse momento, né? Vivemos momentos bastante complicados do ponto de vista a nível internacional, do ponto de vista de conjuntura, e é importante nós, comunicadores, nós, jornalistas, pessoas que atuam na área da comunicação, que têm o dom da fala, que têm o dom da escrita, o dom da voz, do cantar, né, da música, tentar se comunicar através da arte. A arte não tem coisa melhor do que ser algo que possa realmente colocar a conscientização, colocar como pauta principal em tempos tão sombrios, né? Com a arte você consegue fazer uma revolução cultural, revolução sentimental, revolução sexual, revolução em todos os sentidos, né? A revolução do que você possa imaginar. E isso faz parte do dia a dia, a revolução do seu próprio corpo, de você entender o seu corpo, aceitar o seu corpo e as pessoas também te aceitarem, né? É importante que a gente possa compreender, dentro dessa atual conjuntura, que tudo isso tem a ver, tudo isso está interligado, né? Tudo está interligado. E o curso de comunicação foi uma escola para mim, está sendo, porque nós, enquanto agentes, eu costumo dizer, é tão importante você ser apenas um ali, ser mais um. Eu, quando entrei para o curso de comunicação, falando assim bem, de forma pessoal, né? Eu entrei para o curso de comunicação, não foi para ser mais um, foi para poder somar, contribuir e, através um pouco da experiência, fazer com que os colegas possam entender que a comunicação é uma ferramenta fundamental de consolidação para todas as políticas públicas que nós vivenciamos hoje. Nossa, que maravilha, Paulo Tadeu, que mensagem potente. Meu amigo, minha amiga, tá acabando o Cruviano Universitária de hoje. Esse programa foi muito potente, foi muito maravilhoso e eu quero agradecer Paulo Tadeu, ao Anderson Oliveira. Anderson, sucesso no curso de música, parabéns pelo concurso público, que seja potente, que a tua vida na UFRR seja uma vida maravilhosa, na profissão, muito sucesso e você é bem-vindo aqui, os dois são bem-vindos a retornarem aqui no Cruviana Universitária. Meu amigo, minha amiga, é isso, Cruviana tá acabando e foi muito maravilhoso
maravilhoso ter você aí no canal 2.1 e também nas ondas da 95,9 FM. E vamos acabar esse programa de hoje ouvindo a voz da musicista, professora da FRR, Wenderson Oliveira. É isso, beijo, tchau, até o próximo programa. É de lei, é de vera, é de lu, é de lá. Quando um negro velho canta, faz as estrelas brilhar, e a lua canta junto com o negro no congado. É de lei, é de vera, é de lu, é de luar. Vou seguindo entre os espinhos, sem sequer me arranhar, pois meu velho abre caminho ou me leva pelo ar. É de lei, é de vera, é de lu, é de luar. Quando um negro velho chora, faz o rio virar mar, mas não há de haver o dia dessa tristeza chegar.